Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós ministraremos mais um episódio da série Liberdade, o último culto do episódio com o tema Liberdade, o episódio 10, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Se você perdeu algum dos episódios passados ou cultos passados, basta você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, assistir e ser abençoado. Não deixe de participar dos cultos, dando seu like, você transmitindo nosso culto para os seus conhecidos, mande para eles um link
Eu tenho certeza que a vida será abençoada de todos que assistirem. Você também é um missionário do Senhor, um instrumento das mãos de Deus para propagar a palavra do Senhor. Então faça isso, participe, né? Interaja conosco durante os cultos, interaja conosco através do canal, compartilhe o nosso canal com seus conhecidos, com a sua família, para que todos sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Nós temos visto que o mundo está passando por grandes tribulações, enfermidades, doenças que têm assolado muitas nações, mas vai muito além disso. E se nós lermos lá em Mateus 24, no versículo 5 a 8, a palavra diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Temos observado no mundo guerras, por exemplo, a guerra da Ucrânia, o terremoto que devastou agora recentemente a Turquia e a Síria, a violência nas famílias, principalmente no Brasil, a ameaça de guerra entre China e Estados Unidos, mas ainda assim não é o fim, mas o princípio das dores é o que diz a palavra. E como nós cristãos temos que enfrentar esses momentos, como nós passaremos por esses momentos? Nós temos a esperança, sim, em Cristo Jesus, de poder enfrentar, de poder superar todas essas lutas, todos esses temores. Por isso que eu te convido a continuamente a buscar ao Mestre, a buscar ao Senhor em jejum, em oração, através da palavra. Medite na palavra que é pregada, compartilhe a palavra que é pregada, para que possa alcançar mais e mais vidas. O pastor Billy Graham, pastor americano, gosto muito da palavra dele, ele diz em um dos seus sermões o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Isso é uma verdade. Então é o nosso papel como igreja propagar a palavra que salva, que transforma e que cura. Faça isso, meu irmão, você será ricamente abençoado. Convido a igreja a abrir 2 Reis 20, versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que no terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus.
não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém. Glória seja dada a ti, Senhor. A palavra que nós acabamos de ler, ela relata o tempo de Ezequias que havia chegado. Quem era Ezequias? Ezequias, do hebraico, significa Jeová fortalece. Ele foi o 13º rei de Judá e ele reinou por 29 anos. Filho de Acaz, de Abia e filha de Zacarias, e se tornou rei aos 25 anos de idade, muito novo. Mas era um homem temente a Deus. Mas esse currículo de Ezequias não impediu que ele recebesse uma notícia terrível. Que uma notícia terrível chegasse à sua casa. Era o fim dos seus dias na terra. A sua morte era inevitável. Ela estava próxima. E o versículo 1 nos relata uma notícia que ninguém gostaria de receber. Ninguém gostaria de receber, mesmo vindo ela do Criador, através da boca de um profeta. Eu imagino o impacto que Ezequias teve, ou que qualquer um de nós teria, em receber uma notícia de que você morrerá nos próximos dias. Arrume a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Todos sabemos que um dia vamos morrer. Louvado seja Deus, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Porque senão ficaria todo mundo angustiado. Mas para Ezequias era o fim, era o término da sua vida na terra. Seria suspenso todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Porque a palavra do profeta foi uma palavra que ninguém gostaria de receber. Põe em ordem tua casa, porque você morrerás e não viverás. Estamos preparados para essa notícia? Eu creio que não. Duvido que tenha algum irmão que venha dizer que está preparado para uma notícia dessa. Com certeza, a grande maioria vai dizer que não está preparado. Paulo foi diferente, mas com certeza a maioria diria que não está preparado para a morte carnal, para receber uma notícia dessa. Mas, como sempre, a Bíblia nos relata que para um servo de Deus sempre há esperança. Como há esperança para a tua causa, como há esperança para a sua luta. Não foi diferente para Ezequias e não será diferente para nossas vidas. Sempre haverá uma esperança de um milagre da parte de Deus. E quando estamos em situação de luta, de tristeza, de guerra, de enfermidade, o que o cristão faz? Ele ora, ele jejua, ele clama ao Senhor, ele chora aos pés do Pai, ele busca ao Deus incessantemente. E foi exatamente isso que Ezequias fez. Quando você lê lá no versículo 2 e 3, que ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. E clamou a Deus. E ele trouxe à memória do Pai como ele agiu como servo. Ele diz lá que ele suplica lembrar de que andei diante de ti em verdade. Eu honrei a tua palavra com coração perfeito. E tudo que eu fiz era bom aos teus olhos, ó Senhor. E chorou muitíssimo, com o coração quebrantado. Se coloque no lugar de Ezequias. Quem recebe a visita de um profeta de Deus sempre fica na esperança de uma palavra de ânimo, de vitória, de cura. Ninguém espera receber um profeta de Deus para trazer uma notícia como essa, de morte. Não era o que Ezequias estava aguardando e ninguém de nós aguardaria. E esse é o tipo de notícia que não faz bem a ninguém, nem ao profeta, e muito mais a quem recebe. Mas a grande diferença é como um cristão lida com uma situação como essas. Ezequias não questiona ao profeta. Ezequias não discute com o profeta. Ezequias não impõe sua autoridade de rei ao profeta. Ezequias ouve a mensagem trazida pelo profeta e faz o que todos nós devemos fazer.
clama ao Senhor, chora aos pés do Senhor. Porque o único que poderia mudar aquela sentença, o único que poderia mudar aquela história era Deus, não era o profeta. O profeta era apenas usado por Deus para falar com o teu povo. E ele então clama, Senhor, Senhor, socorro, Senhor, suplico-te, Senhor. Olha para a minha vida. Ezequias traz à memória de Deus o seu currículo, a sua vida. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. Ele traz a lembrança de Deus. Foi uma reação normal de um ser humano. Agora, Deus nunca deixa e nunca deixará de ouvir a oração de um justo, a súplica de um justo, de um servo com o coração quebrantado. E observe que Ezequias, com suas palavras, ele faz um relato breve da sua vida de fidelidade e temor a Deus. E eu te pergunto, será que Deus precisa ser lembrado? Será que Deus não conhece a nossa vida? Ele se esquece? Será que algo passaria despercebido aos olhos do Altíssimo? Claro que não. Deus tudo conhece, Deus tudo sabe. E as palavras de Ezequias não foram um desrespeito a Deus. Muito pelo contrário, Ezequias não afronta Deus, mas ele se humilha aos pés do Senhor. E tudo que Ezequias queria era ouvir de Deus uma mensagem, uma palavra de ânimo, de renovo. A palavra nos descreve que Ezequias era sim um homem temente a Deus e andava segundo os preceitos do Senhor. E diz que no primeiro dia do seu reinado, ele reparou as portas da casa de Deus e purificou o templo. Ele reintegrou os sacerdotes levitas aos seus ministérios. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Ele combateu a idolatria em Judá e ele proibiu cultos a deuses pagãos. Ele determinou que fosse destruída a serpente de bronze construída na época de Moisés. Ele ensinou o povo a adorar a Deus. Ele era um homem que andava segundo os preceitos do Senhor. Foi isso que Ezequias disse a Deus, em outras palavras, quando ele chorou amargamente, quando ele se rasgou na presença do Pai. E a sua oração não ficou sem resposta, assim como a sua oração, meu irmão, minha irmã, não ficará sem resposta. Lá no versículo 4 diz que sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do palácio, saído do pátio, ido embora, o Senhor vem e fala com o profeta para que ele volte até Ezequias e mude a história daquele rei, daquele homem. E ele diz para Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus opera. Eu te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele pediu a cura. Só isso ele pediu, mas Deus entrega muito mais. E acrescentarei 15 anos da tua vida. E ainda vou dizer mais, eu vou te livrar da mão do rei da Síria. E te dou mais, eu vou abençoar essa cidade. E eu vou amparar teu povo. Eu vou amparar tua casa por amor de ti, meu servo. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus opera. Ezequias pediu apenas a Deus que ele não morresse, que ele fosse curado, em outras palavras. Mas Deus fez muito mais do que ele pediu. Deus deu muito mais do que uma cura, porque a misericórdia de Deus é infinita, o amor de Deus é infinito, Deus sempre vai nos surpreender e a sua bênção será maior do que nós pedimos. Muito maior. Deus responde a Ezequias, ele diz: Ezequias, capitão do meu povo. Deus honra ao rei Ezequias, confirma que ele foi ungido rei por Deus. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. A oração de um justo não fica sem resposta, meu irmão, minha irmã. Saiba disso, a sua oração não ficará sem resposta.
E Deus fala, eis que eu te sararei. O pedido de Ezequias foi a primeira resposta que Deus deu. O seu pedido será a primeira resposta que Deus vai te entregar, em nome de Jesus. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus então começa a entregar mais do que aquilo que ele havia pedido, do que ele tinha clamado. Os seus dias foram prolongados por mais 15 anos. Aquilo que Deus vai te entregar vai te surpreender. E das mãos do rei da Síria te livrarei. Deus entrega os seus inimigos em suas mãos. Deus lhe dá a vitória sobre os povos que batalhavam contra o povo de Deus. Deus combate a nossa luta. Não precisamos nem tirar a espada da bainha. A ti e a essa cidade será abençoada. A bênção de Deus seria refletida em todo o povo, em toda a sua casa. A fidelidade de Ezequias trouxe bênção para a sua vida e para aqueles que o cercavam. Assim como vai ser na sua casa, a bênção de Deus será sobre tua vida e sobre toda a sua casa. E ampararei essa cidade por amor de mim. Deus promete cuidar do reino do rei Ezequias. Deus promete cuidar de nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso povo. Essa é a promessa de Deus, que se expande a toda a nossa casa. Ele abençoou ao seu servo Ezequias e ele abençoou a todo o povo de Israel. Vejam o poder da oração de quem se humilha aos pés do Senhor. Como ela é poderosa. Ezequias recebe através do mesmo profeta que trouxe uma notícia terrível, triste, uma notícia de vitória, revertendo uma causa, mudando uma história. Aí no versículo 7 diz assim, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e tomaram e o puseram sobre a chaga e ele sarou. Não havia milagre na pasta de figo, mas o milagre estava na palavra de Deus, que se cumpre. O seu milagre virá através da palavra de Deus, através da sua obediência ao Senhor, através da sua busca ao Senhor. Aí virá o seu milagre. Mas então Ezequias faz prova de Deus. E não há nada de errado em fazermos prova de Deus. Devemos sim fazer prova de Deus. Temos que viver os milagres de Deus. Temos que receber os sinais de Deus. Temos que viver o sobrenatural de Deus. E foi exatamente isso que Ezequias pede. Ele pede a Deus um sinal de que ele não morrerá. Um sinal de que tudo que Deus falou se cumprirá. Se você quer um sinal, clame ao Senhor. E Deus vai te dar o sinal que você pede. Ezequias precisava. Somente a palavra do profeta não seria suficiente. Sim, ele era um profeta de Deus, Isaías, mas ele queria um sinal, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece nossos temores, tudo ele sabe. E ele sabe que o Ezequias precisava de um sinal. Deus sabe que nós precisamos de um sinal, porque é um processo de doença que nos corrói, que nos machuca, nos faz deixar-nos fracos até na fé. Para um enfermo, 3 dias era um longo tempo, era muito tempo. Por isso ele pede a Deus um sinal. Aí então Isaías dá para ele 2 alternativas. O relógio de Acás, para quem não sabe, é um relógio que tem uma haste que fica no chão e ele na haste bate o sol e a sombra marca o horário. Na época não tinha relógio digital, não tinha relógio de pulso, nada disso. Era relógio de sol. Então ele dá a opção para ele de retroceder ou de adiantar a sombra, as horas. E os 10 graus, aqui se refere à palavra, se equivale a 40 minutos do horário nosso. 40 minutos é muito tempo. Para acelerar a rotação da Terra, para se adiantar 40 minutos, tem que ser um milagre, somente Deus. Para retroceder, então, mais difícil ainda, porque você tem que parar a rotação da Terra e fazer com que ela gire em sentido contrário, para que o tempo retroceda em 40 minutos. Vejam que ambas as situações são um milagre. Só um operário de Deus é possível, mas para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. Ezequias, sendo ele um homem de cultura inteligente, ele escolhe a situação mais difícil aos seus olhos carnais.
Ele escolhe para que o relógio retroceda 10 graus, retroceda 40 minutos. O que para nós é algo impossível, mas não para Deus. Aí o versículo 10 e 11 diz que o profeta clama ao Senhor. E o relógio e a sombra, ela retrocede 10 graus, o equivalente a 40 minutos. A obediência, a predileção de Deus por Ezequias, não impediu que ele passasse pelas provas, pelas lutas. Nós não estamos isentos às provas e às lutas. Muito pelo contrário. As provas para um servo de Deus sempre serão maiores e mais difíceis. Mas tenha a certeza de que Deus virá em nosso socorro e nos colocará nas mãos a vitória. Temos a garantia de que Deus estará no controle e Ele mandará a resposta aos nossos corações. Não temos como impedir que os problemas e lutas batam à nossa porta. Ezequias conhecia Deus intimamente. Ele viveu experiências ao longo da sua vida com Deus. Sabia que para Deus não havia impossível. Vivia debaixo das promessas do Senhor. Mas nada disso impediu que a luta batesse à sua porta. Presta atenção, igreja. Para toda e qualquer que seja a sua luta, lembre-se, Deus nos dará estratégia para alcançarmos a vitória. A resposta de Deus virá sempre através da oração e de um coração quebrantado. Em Tiago 5,16 diz, a parte B, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela opera milagres. E a resposta de Ezequias veio através da oração. A resposta de Deus para a tua vida vai te surpreender. Vai superar tudo aquilo que você pediu, que você buscou. Trará alegria ao seu coração, bênção sobre a sua casa e sua família e uma vida em abundância. Creia nessa palavra. Creia nas promessas de Deus. Deus quer nos usar de formas milagrosas. Deus vai nos libertar do medo e das lutas e viveremos os impossíveis do Senhor, os milagres do Pai. Não perca a oportunidade que Deus nos coloca às mãos através dos ensinamentos da palavra profética, da palavra revelada. Seja um vencedor, um missionário do Senhor. Propague a palavra que salva e que transforma nossas vidas. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, quero te agradecer por esta palavra abençoada, Senhor amado, a qual tu nos ensinaste através da vida de Ezequias, Pai, que não é impossível para ti, Pai querido. Tu conheces nosso temor, tu conheces nossa preocupação. O Senhor vem com socorro e vem com a resposta. Visita agora cada um que está participando e assistindo a este culto, Senhor, que recebo de ti a tua promessa e as tuas bênçãos em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.